6 dias na criação. Sério? Isso realmente importa? Ou é apenas um detalhe secundário que divide cristãos sem necessidade? Muitos dizem que não faz diferença, que os dias podem ser longos períodos de tempo, que Gênesis é apenas uma estrutura simbólica e não um relato histórico. Sejam bem-vindos ao canal Cristológica, eu sou Rodrigo Cairis e assiste rapidinho a vinheta e a gente já começa o vídeo, e vai ser muito interessante. Depois de ouvir essa frase, criação em 6 dias, muita gente pensa que isso é apenas um debate técnico, mas a verdade é que ter isso claro em nossas mentes muda profundamente a forma como entendemos a fé cristã. Porque essa não é apenas uma discussão sobre quanto tempo Deus levou para criar o mundo. A ideia de milhões e bilhões de anos nasce dentro de uma filosofia específica, o naturalismo. A crença de que a realidade pode ser explicada sem a necessidade de um criador atuando diretamente. Quando tentamos acomodar essa filosofia dentro das escrituras, o resultado é que não funciona. Não porque a Bíblia seja confusa, mas porque estamos tentando forçar o texto a responder perguntas que ele nunca se propôs a responder a partir dessas premissas. E o problema é que essa acomodação não fica restrita a Gênesis. Ela afeta diretamente como entendemos a bondade de Deus, o significado da morte, a razão da cruz e a esperança futura que a Bíblia promete. Se a criação sempre envolveu morte, sofrimento e dor, então precisamos repensar o que significa quando a Bíblia diz que tudo foi criado muito bom. Se a morte já fazia parte da criação antes do pecado, então o problema da humanidade não começa em Gênesis 3. E isso muda completamente a forma como entendemos a salvação. E se o começo da história bíblica não descreve eventos reais no tempo, surge uma pergunta inevitável: onde a história começa de verdade? E é por isso que essa questão não pode ser tratada como algo secundário. O modo como lemos Gênesis influencia toda a narrativa bíblica, do começo ao fim. Ao longo do tempo, surgiram várias tentativas de reinterpretar os dias da criação em Gênesis. E é importante dizer algo desde o início: essas interpretações não surgiram porque o texto bíblico não era claro. Elas surgiram quando a ideia de milhões e bilhões de anos passou a ser tratada como um fato incontestável. Uma dessas tentativas é conhecida como criação progressiva, ou teoria do dia-era. Nessa visão, os dias de Gênesis não seriam dias comuns, mas longos períodos de tempo. Deus criaria ao longo de eras, realizando atos criativos diretos em momentos-chave da história da vida. Outra proposta bastante popular é a chamada hipótese da estrutura literária, ou Framework Hypothesis. Aqui, Gênesis não seria um relato histórico, mas uma estrutura simbólica, usada para transmitir apenas verdades teológicas. O argumento é que os dias funcionam apenas como um recurso literário, como uma moldura, e não como eventos reais no tempo. Há ainda aqueles que defendem que Deus teria usado a evolução para criar todas as coisas, uma posição conhecida como evolucionismo teísta. Na prática, isso significa aceitar a narrativa evolutiva como explicação para a origem e tratar o texto de Gênesis como algo inferior, para entender como tudo aconteceu. O problema é que, apesar de parecerem diferentes entre si, todas essas interpretações compartilham a mesma raiz. Elas partem do pressuposto de que o relato bíblico precisa ser reinterpretado para se adequar a uma determinada leitura da ciência moderna. E quando fazemos isso, não estamos mais permitindo que o texto bíblico fale por si mesmo. Estamos, na prática, colocando uma lente externa sobre as Escrituras,
e ajustando seu significado para que ele não entre em conflito com ideias vindas do secularismo. É por isso que no próximo passo precisamos olhar com atenção para uma pergunta fundamental. O texto de Gênesis foi escrito para ser lido como uma narrativa histórica ou simplesmente como poesia? Para responder essa pergunta, precisamos olhar com atenção para o próprio texto de Gênesis. Antes de discutir ciência, filosofia ou modelos interpretativos modernos, a pergunta correta é mais simples: como esse texto foi escrito? Gênesis não se apresenta como poesia, mito ou alegoria. Ele foi escrito no mesmo estilo que os relatos históricos do restante do Antigo Testamento. A estrutura, a forma verbal e o encadeamento dos eventos seguem o padrão usado para registrar acontecimentos reais, no tempo e no espaço. Isso significa que o autor de Gênesis não estava tentando construir uma metáfora teológica, mas descrevendo sequência de eventos que ele entendia como reais. Um dos elementos mais claros disso é a forma como o texto avança, ação após ação, evento após evento, sem paralelismos poéticos típicos dos Salmos. Além disso, Gênesis não muda de gênero ao longo do livro. O mesmo estilo usado para narrar a criação do mundo é usado para narrar o dilúvio, a vida de Abraão, a história de José e a formação do povo de Israel. Se rejeitamos a historicidade do início do livro, precisamos explicar em que ponto ele passa a ser histórico, e o próprio texto não nos dá esse ponto de transição. Não por acaso, os autores bíblicos posteriores a Gênesis trataram esses eventos iniciais como acontecimentos reais, construindo genealogias, fazendo referências diretas e baseando doutrinas inteiras nesses primeiros eventos. Isso inclui o próprio Jesus. Ao falar sobre o fim dos tempos, ele comparou a sua vinda aos dias de Noé, dizendo que o dilúvio veio e levou a todos. Jesus não tratou Gênesis como metáfora, ele tratou como história. Para entender o que Gênesis está afirmando, agora precisamos olhar para um detalhe específico no próprio texto. A palavra usada para dia em Gênesis 1 é a palavra hebraica Eon. É verdade que na Bíblia a palavra dia pode ter mais de um significado, assim como acontece na nossa própria língua. Mas o significado de uma palavra nunca é definido isoladamente. Ele é definido pelo contexto. Por exemplo, quando alguém diz que foi a festinha de Dia das Mães do seu filho ou da sua filha, todo mundo entende que essa pessoa ficou ali por um período específico, não 24 horas no evento. O contexto deixa isso claro. Em Gênesis, pelo contexto, o autor também deixa isso claro. Cada dia é numerado. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E cada dia é delimitado por tarde, em hebraico, Erev, e manhã, Boker. Essa combinação não é casual. Sempre que a palavra Eon aparece na Bíblia acompanhada por um número e delimitada por tarde e manhã, ela se refere a um dia comum, um ciclo completo de 24 horas. O autor de Gênesis reforça isso com uma repetição deliberada. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Essa repetição não está ali por estilo, ela está ali para definir o que está sendo descrito. Se o autor quisesse comunicar longos períodos de tempo, o hebraico possuía palavras muito mais adequadas para isso, mas ele não usou. Ele escolheu a linguagem mais comum, direta e concreta possível. Deus poderia ter criado o mundo da maneira que ele quisesse, mas o relato bíblico afirma que ele criou em 6 dias e descansou no 7º.
E esse padrão se tornou a base para a própria organização da vida humana. Tanto que até hoje, nossa semana tem exatamente 7 dias. Portanto, a pergunta honesta não é: essa palavra pode significar outra coisa? A pergunta correta é: por que o autor escolheu escrever exatamente dessa forma? Agora chegamos a um ponto decisivo, porque aqui não é um teólogo interpretando o Gênesis, é o próprio Deus explicando o que ele fez. Em Êxodo, no capítulo 20, quando Deus entrega os 10 mandamentos, ele fundamenta a semana humana no próprio ato da criação. Essa afirmação é direta. Deus conecta de forma explícita 6 dias de criação com 6 dias de trabalho humano e conecta um dia de descanso com o 7º dia. O mandamento só funciona porque os dias são do mesmo tipo. Se os dias da criação fossem longos períodos de tempo, o próprio mandamento perderia o sentido. Trabalhe 6 eras e descanse uma era. Isso não faz nenhum sentido. Esse texto também elimina ideias como a chamada Gap Theory, ou a teoria do intervalo. A noção de que Deus criou os céus e a terra, ficou inativo por bilhões de anos e só depois começou a criar. Êxodo não deixa espaço para isso. Tudo o que existe, céus, terra, mar e tudo o que neles há, é colocado no mesmo intervalo. Dias reais, com início e fim, como os dias que vivemos hoje. Portanto, se alguém perguntar como devemos entender os dias da criação em Gênesis, a própria Bíblia responde: Gênesis não é reinterpretado em Êxodo, ele é confirmado. Agora precisamos dar um passo além, porque essa discussão não é apenas sobre Gênesis, ela toca diretamente no coração do Evangelho. A Bíblia afirma algo muito claro: o pecado entrou no mundo por um homem, e como consequência do pecado veio a morte. Em Gênesis, isso não faz parte da criação original. Ela surge depois, após a desobediência, após a queda. O salário do pecado é a morte. Esse princípio atravessa toda a Bíblia, e é exatamente por isso que Cristo veio a esse mundo. Jesus não morre por acaso. Ele não morre apenas como exemplo. Ele morre para vencer a própria morte. E essa vitória é consumada na ressurreição. Cruz e ressurreição formam um único ato. Na cruz, Cristo assume a consequência do pecado. Na ressurreição, ele derrota aquilo que o pecado introduziu no mundo. A Bíblia ensina que Satanás tinha o poder da morte, mas após a ressurreição de Cristo, ele não tem mais essa autoridade. Agora pertence a Cristo, e é por isso que aqueles que o seguem não estão mais destinados à separação eterna de Deus, mas à vida eterna ao lado dele. Agora pensa no que acontece se aceitarmos a ideia de milhões de anos de morte e sofrimento. Que isso não entrou no mundo por causa do pecado, mas sempre esteve presente, como consequência da luta por sobrevivência. Nesse cenário, a morte passa a ser apenas parte de um processo natural. E se isso for verdade, então o pecado não explica a morte. E se o pecado não explica a morte, a cruz perde o seu sentido. Cristo não estaria vencendo o último inimigo. Ele estaria apenas lidando com uma realidade que sempre foi assim. E isso não funciona. O primeiro Adão traz a morte ao mundo, e o último Adão, Cristo, vence a morte. Se a morte não entra na história como resultado do pecado, a obra de Jesus passa a ser apenas um símbolo. E isso altera profundamente a mensagem do Evangelho. Por isso que Gênesis importa tanto.
Talvez, depois de tudo isso, alguém ainda levante algumas objeções. Como, por exemplo, mas como poderia haver dia se o sol só aparece no quarto dia? A resposta é mais simples do que parece. O texto de Gênesis nunca diz que o sol cria a luz. Ele diz que Deus cria a luz no primeiro dia. E apenas depois, no quarto dia, Deus estabelece os luminares para governarem o dia e a noite. Ou seja, o sol não é a origem da luz. Ele passa a cumprir uma função dentro da criação que Deus já havia iniciado. O sol e a lua, assim como as estrelas, fazem parte de todas as maravilhas que Deus criou, cada um em seu dia, cada um com um propósito específico. Outra objeção comum é dizer que Gênesis não pode ser literal porque não segue a lógica moderna. Mas Gênesis não foi escrito para explicar processos científicos. Ele foi escrito para declarar fatos. Quem criou, como criou e em que ordem criou. E o texto faz isso de forma clara, direta e consistente. Quando lemos Gênesis, como os primeiros leitores o leram, não vemos poesia, nem alegoria, nem metáfora. Vemos história. Uma história que serve de base para todo o restante da Bíblia. Desde a queda, passando pela redenção, até a restauração final. Eu particularmente prefiro confiar naquilo que Deus revelou. E eu espero que após esse vídeo, se você tinha uma visão diferente sobre os dias da criação, também passe a confiar nas palavras de Deus. E não veja nenhuma necessidade de encaixar uma filosofia dentro das Escrituras. E se você gostou desse conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Deixa também aqui nos comentários qual a sua visão sobre a criação e se esse vídeo fez você enxergar tudo isso por uma outra perspectiva. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.